Graça e paz, queridos. Nós sabemos que hoje haverá um movimento no Brasil, em todas as cidades, principalmente nas capitais, e eu gostaria de convidar você a se colocar em pé. Nós vamos orar pela nossa nação. Quem já está na igreja evangélica há algum tempo, algumas vezes o pastor Dom Lynch esteve aqui, o apóstolo Dom Lynch esteve aqui, ministrando e falando sobre Campo Grande como um portal para o Brasil e para as nações, nosso estado como um portal. Às vezes quando Deus fala essas coisas, às vezes a gente não, tem gente que não presta atenção, mas Deus está trazendo o juízo dele sobre o Brasil, e a palavra de Deus fala que quando o juízo dele vem, ele começa pela casa dele. Então Deus vem trabalhando na igreja, realmente fazendo a igreja se posicionar. Mas quando nós olhamos tudo o que está acontecendo hoje no Brasil, na realidade, é um senador aqui do nosso estado, da nossa cidade, que está provocando uma avalanche hoje no Brasil. E aí você linka a profecia que nós somos um portal. Para começar o novo, tem que destruir o velho, meu irmão. Você não vai começar uma reforma se você não jogar fora aquilo que não presta. Então Deus está fazendo uma reforma, nós estamos no ano da reforma. Haverá uma reforma sem precedentes em toda a história do Brasil. Mas principalmente a igreja precisa estar sintonizada no sentido de colocar o Brasil em oração. Deus, Ele quer fazer algo. Muitas pessoas têm orado, existem muitas pessoas que oraram para ver o que está acontecendo no Brasil, as mudanças, e que já morreram e não estão mais entre nós, para enxergar o que Deus está fazendo. Existem pessoas que pagaram preços altíssimos de intercessão, de jejum, de oração, para que mudanças pudessem acontecer. Só que sempre quando a gente pensa em mudança, a gente sempre pensa em melhor, mas para melhorar tem que piorar. Sempre tem que mexer para que haja uma mudança para melhor. Mas nós vamos orar para que esse movimento que estará acontecendo no Brasil possa ser um movimento pacífico. Sabemos que existem os grupos contrários que estarão infiltrados para gerar baderna, bagunça, mas a grande maioria dos brasileiros não são assim. Eles estão indo para as ruas para fazer uma manifestação pacífica, mas para dizer que não estão concordando com o tipo de governo que está aí, com aquilo que está acontecendo no Brasil. Então eu gostaria que você levantasse sua mão direita, mão da autoridade, e você não vai ficar parado, você vai fazer um giro de 360 graus, orando por toda a nação brasileira, não só por Campo Grande, não só pelo Mato Grosso do Sul, mas por todo o Brasil, onde haverá essa marcha, esse protesto, para que realmente o Espírito de Deus possa estar colocando a mão dele, e que seja um protesto de paz, e que a vontade soberana de Deus seja estabelecida. Amém? Abra sua boca, comece a orar, comece a profetizar. Pai, no nome de Jesus, como igreja nós estamos reunidas nesta manhã aqui, e queremos profetizar. Comece a profetizar sobre todos os cantos, comece a girar aí no seu lugar, comece a profetizar, comece a declarar, no nome de Jesus, Pai. Colocamos o Brasil, Senhor, de norte a sul, de leste a oeste, a nação brasileira, Pai. Colocamos diante de Ti cada cidadão brasileiro, Senhor, cada pessoa que estará indo, Senhor, às ruas dessa cidade, Senhor, aquelas pessoas que às vezes também estarão na sua casa intercedendo. Colocamos a nação brasileira diante de Ti, o povo brasileiro diante de Ti, ó Pai. Senhor, nós proibimos toda a intervenção das trevas, espíritos malignos que foram arregimentados do inferno contra o Brasil, para, Senhor, causar baderna, bagunça. Em nome de Jesus nós atamos, aprisionamos
repreendemos e declaramos: torne-se em efeito na nossa cidade. Senhor, que homens e mulheres sejam levantados como profetas nas suas cidades para barrar, para proibir, Senhor, nas suas cidades, no seu município, no seu estado. Pai, no nome de Jesus, como autoridade estabelecida neste estado, Senhor, nesta cidade, nós proibimos todo envolvimento, Senhor, das trevas, Senhor, para de alguma forma disseminar o mal, Senhor, neste momento em que o povo estará indo para as ruas, declarar, Senhor, o seu sinal de protesto. Pai, queremos abençoar, Senhor, abençoar essa passeata, queremos abençoar, Senhor, cada cidadão, Senhor, desde a criança até o ancião, que todos possam ir em paz e que a bênção de Deus se estabeleça. Pai, eu oro para que a tua soberana vontade seja estabelecida na nação brasileira, que tudo aquilo, ó Deus, que ainda está oculto, venha à tona, Senhor, ali no Congresso Nacional, Senhor, que ali no Senado Federal, Senhor, em todas as esferas, Senhor, do governo, Senhor, seja federal, estadual ou municipal, que venha à tona, Senhor, essa podridão, e que haja o ajuste, ó Deus, que venha um ajuste, que venha um novo tempo sobre o Brasil, ó Pai. Nós abençoamos, Senhor, para que verdadeiramente, Senhor, se levante na nação brasileira uma política de homens justos, sérios, homens e mulheres justos, sérios e tementes a Deus, que eles se levantem nessa nação para mudar os rumos e o destino dessa nação, em o nome de Jesus. Amém, Jesus, amém. Aplauda ao Senhor. Podeis assentar, tomar seu lugar. Algumas semanas atrás estive ministrando aqui a primeira parte de algumas partes sobre Jesus, o maior reformador da história. Mateus capítulo 7, versículos 27 e 28. Jogue na tela, por favor. Aliás, 28 e 29. Mateus 7, 28 e 29. Nós vamos dar continuidade a essa mensagem. Na verdade, nós estamos falando sobre o Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, um sermão que tem impactado a vida de muitas pessoas. E aí diz assim: ao concluir este discurso, as multidões se maravilhavam da sua doutrina, porque as ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Uma tradução diz que a multidão ficou atônita diante da mensagem de Jesus naquele dia, na região da Galileia, onde ele traz um ensinamento. E a pergunta era: que ensinamento foi esse que gerou tanta comoção, que impactou tanto aquela multidão? E é sobre isso que nós vamos falar nesta manhã. Jesus, ele começa esse seu discurso, está lá em Mateus capítulo 5, a partir do verso 1, você pode acompanhar na sua Bíblia. Jesus, vendo as multidões, subiu ao monte, assentando-se, os seus discípulos aproximaram-se dele. Jesus, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: eu já ministrei isso aqui, eu só vou passar. Bem-aventurados os humildes em espírito, pois dele é o reino dos céus. Eu disse aqui que Jesus começa falando sobre felicidade. A reforma que Jesus veio trazer naquela época e que ela continua até os dias de hoje. Felicidade é algo que mais o ser humano busca. Então a palavra bem-aventurado quer dizer feliz. Então você quer ser feliz? E eu disse aqui que o problema das pessoas é que elas buscam a felicidade no fim. A felicidade é um princípio fala-se do princípio, do começo. Você não encontra a felicidade no fim. A felicidade é resultado de algo que você pratica no início.
E as pessoas querem encontrar a felicidade no fim, mas ele está dizendo: você quer ser feliz, seja humilde em espírito. E o que ele quer dizer? Dependa totalmente de mim, tenha um coração dependente de mim. E a humildade de espírito que Jesus estava ensinando, falou assim: o reino do céu será seu se de fato você tiver um coração humilde, tiver um coração totalmente dependente de mim. Quando nós olhamos nesse próprio Sermão da Montanha, quando ele fala sobre a oração do Pai Nosso, ele fala: venha o teu reino. Quer dizer, é o reino de Deus, é o reino dos céus vir para a terra. Mas vir para a terra não para dominar uma geografia, porque as pessoas daquele tempo, eles não tinham compreensão com clareza daquilo que Jesus estava ensinando, porque Jesus não estava falando de um reino geográfico, que ele viria, porque os impérios daquela época, eles estavam conquistando territórios, geografia. No entanto, Jesus estava falando de um reino que invadiria o coração do homem, o coração do ser humano, no qual esse reino, você viveria esse reino a despeito de onde você morasse, a despeito da sua geografia, a despeito da sua condição social, a despeito da sua condição financeira, do seu estado social. Você poderia desfrutar desse reino dentro de você, e é disso que Jesus fala. Então a primeira coisa que ele fala é exatamente: você quer ser feliz, você precisa ter um coração humilde, você precisa ser humilde em espírito ou pobre em espírito. Ele está falando exatamente de se render a Deus, para que você possa desfrutar do reino dele. No próprio livro de João, no capítulo 3, quando ele se encontra com Nicodemos, ele fala para Nicodemos que para ele entrar no reino de Deus era necessário ele nascer de novo, nascer da água e do Espírito. A segunda coisa que ele fala é: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. E aqui eu disse naquele culto que as pessoas, na sua grande maioria, principalmente os mais antigos, foram criados dentro de um sistema que o homem não chora, onde os pais falavam, batiam nas crianças e ainda falavam: engole o choro. Quando na verdade o que Jesus nos ensina é que a gente deve expressar os nossos sentimentos, a gente tem que ter essa liberdade de expressar os nossos sentimentos. Se você sofre alguma dor física, você chora, você urra, você grita de dor. Quando você sofre alguma dor física, quando você martela um dedo, por exemplo, né? Alguns xingam até, né? Esbravejam, falam, coloca para fora a sua dor quando a questão é física. Mas e quando a questão é emocional? Quando a dor é emocional, você vai ficar aprisionando isso? O que Jesus ensina é: você precisa expressar a sua dor. Se você está triste, você está triste. Se você tem motivos para chorar, chore, motivos reais. Abra o seu coração e deixe isso vir para fora. Por quê? Porque nós somos gente. Fala para o seu irmão: você é gente. Então você ri, você chora. A gente olha na Bíblia e João escreve: Jesus chorou. Jesus chorou, ele era gente. Então ele era um ser humano como outro qualquer. Em alguns momentos você vai ter que chorar, e é exatamente isso que nós precisamos entender, que diante das dificuldades da nossa vida, nós temos que estar abertos a isso. Quando você chora, quando você coloca para fora a sua tristeza, angústia, dor, você se sente aliviado e você se sente melhor. E Jesus está dizendo: isso não é fraqueza, não é fraqueza você chorar. E aí, avançando dentro desse próprio texto, depois no outro texto ele diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então quando a gente pensa de manso, eu falei aqui do boi domesticado. Então
ser manso, herdar a terra. É aquela pessoa realmente, eu falo que o boi ele é treinado para fazer determinado serviço. E quando você quer ensinar um boi novo, você atrela ele a um boi mais antigo, para que o boi manso, o boi domesticado, ele possa então ensinar o boi novo, que sempre está querendo fazer a sua própria vontade. O homem e a mulher mansa é aquele que aprende a ouvir a voz de Deus. É o homem e a mulher realmente domesticado, é aquele que sabe ouvir a voz do seu Senhor. Entenda uma coisa, Jesus ele não veio simplesmente como Salvador, ele veio à terra como Senhor primeiro, e depois como Salvador. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então você tem alguém a quem prestar contas. Então ser manso é exatamente você saber que você tem alguém, você tem uma autoridade sobre você, a quem você prestar contas. Porque o mundo que nós vivemos é um mundo cercado de hierarquias. No reino de Deus não é diferente. E o homem e a mulher manso é aquele que entende autoridades espirituais constituídas, mas entendendo que Jesus ele não veio implantar uma igreja, Jesus veio implantar um reino. Diga, Jesus veio implantar um reino. E aqui, todo esse contexto que nós estamos lendo, ele está falando sobre o quê? Sobre o reino. Ele fala sobre o reino dos céus, ou o reino de Deus. Então o que ele está falando, não está falando que você vai ser feliz para viver dentro da igreja, você vai ser feliz para viver dentro do reino de Deus. E o reino de Deus ele está dentro do reino que nós estamos aqui, dentro do Brasil, dentro de Campo Grande, dentro de Mato Grosso do Sul. Depois o outro texto ele diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Então você que está cansado de ver tanta injustiça acontecendo na nação, você que realmente está sedento, você está faminto de que a justiça de Deus seja estabelecida, Deus está dizendo: você será farto, acontecerá, a justiça de Deus se manifestará sobre a sua vida. Deus ele deseja isso, mas você será feliz quando isso se manifestar. E Deus está dizendo que isso acontecerá. Fala, vai acontecer. Depois ele diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Se você não estava aqui no culto que foi ministrado isso, depois entre na internet e pegue, porque ali a gente detalhou bem, e eu não vou entrar em maiores detalhes, porque eu quero avançar no texto. Mas ele está falando, se você for misericordioso, aqui a palavra misericordioso não é ter pena, não é ter dó. Misericórdia ou compaixão é algo que te leva a uma ação. Quando você vê uma situação, você tem uma ação em relação àquela situação que a pessoa está passando, seja qualquer tipo de situação. Então, se você é um homem, uma mulher cheio de misericórdia, no momento em que você estiver passando por uma situação também, haverá pessoas que terão misericórdia de você. Jesus até ensina um pouco acerca da misericórdia na parábola do credor incompassivo, que ele foi perdoado de uma dívida enorme, e depois, diante de uma dívida pequena, ele colocou a pessoa na prisão, aprisionou a pessoa. E aí o Senhor fala: você não deveria ser misericordioso como eu fui contigo? Eu perdoei toda aquela dívida, você deveria ter a mesma atitude, perdoando o seu irmão. E é esse nível de misericórdia que nós devemos ter. E quando ele fala sobre ser misericordioso, é ter um coração perdoador. Fale para o seu irmão: você tem um coração perdoador? E depois ele fala: bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Ver Deus. A única pessoa que nós temos registro na Bíblia que viu a Deus foi Moisés, e ainda assim Moisés viu Deus de costa. Mas ele está falando que o homem e a mulher que tem um coração limpo,
ele pode ver a Deus, ele pode ver a Deus no seu espírito. E ser limpo de coração é realmente ter uma motivação correta. Davi, no Salmo 51, ele faz essa oração: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Então a gente precisa ter essa pureza, precisamos realmente buscar cada dia mais nos purificar e nos limpar, Deus. Diante de tanta maldade, diante de tanta malícia no mundo, nós devemos ter um coração puro, um coração limpo. Eu falei e falo que não existe uma pessoa que eu pelo menos conheço tão pura quanto minha esposa. Minha esposa é muito pura. Qualquer pessoa a engana, porque as pessoas falam para ela alguma coisa e ela acredita que aquilo é verdade, porque ela não tem nenhum tipo de malícia. E eu às vezes estou do lado, estou vendo que a pessoa está brincando, e eu tenho que estar falando para ela: amor, ele está brincando, isso não é verdade. Mas ela está acreditando. Irineu que o diga. Pastor Irineu faz algumas brincadeiras assim, e uma vez nós estávamos em Manaus, ele fez uma brincadeira que ele se deu mal. Então, porque ela é muito pura, muito simples. Mas avançando aqui, agora eu quero entrar, porque eu tinha parado exatamente em limpos de coração, e eu quero entrar avançando no texto, porque ele fala: bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quantos são filhos de Deus aqui? Você é filho de Deus por convicção, mas aqui o que ele está dizendo é que você será chamado filho de Deus. As pessoas olharão em você e verão que de fato você é um filho de Deus. Mas quando? Quando você for um promovedor da paz. É isso que ele está falando. Você promove a paz? Ou você promove a contenda? Ou você promove a discórdia? O que você tem promovido dentro da sua casa, mulher? O que você tem promovido dentro da sua casa, homem? O que você tem promovido dentro da sua casa, filho, filha? O que você tem promovido dentro da sua casa, empregado? O que você tem promovido dentro da sua empresa, patrão? Na escola? Você tem sido uma pessoa que promove a paz? É exatamente isso. As pessoas vão te chamar como filho de Deus, porque você é aquele, realmente o pacificador, é aquele que promove a paz. Não é aquele que joga lenha na fogueira. Tem muita gente, meu irmão, que infelizmente quando morrer vai ter que ter 2 caixão, um para a língua e outro para o corpo, que a língua é maior do que o corpo, destrói. Tiago fala que a língua é um pequeno membro situado no nosso corpo, mas ele incendeia uma floresta. Por quê? E ele diz ainda que é peçonha mortal a língua. Tem pessoas que são especialistas em promover discórdia, em promover confusão, e depois ainda se chama como cristão. Você pode ser um cristão, mas você não é filho de Deus, porque um filho de Deus, de fato, ele é o promotor da paz. Diga: a partir de hoje seria um promotor da paz. Você, quem sabe, fala: mas eu já sou pastor. Continue, não desista, promova a paz. Depois ele diz: bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. Queridos, tudo que Jesus está falando aqui de reino dos céus, ele não está falando que você vai fazer isso para alcançar o céu, para você ir morar no céu. Por muito tempo as pessoas tinham esse entendimento: eu vou fazer isso para morar no céu. Não, o reino dos céus é aqui na terra. Digo, o reino dos céus é na terra, ou o reino de Deus. Algumas traduções dizem reino de Deus, outras reino dos céus.
E os evangelhos, eles se diferem um pouco isso, mas é a mesma coisa. O reino dos céus ou o reino de Deus é o reino dos céus ou o reino de Deus na terra. E ele está falando que você vai desfrutar disso por quê? Porque você vai estar inserido no reino dos céus. É a igreja exercendo a sua cidadania celestial, a sua cidadania do reino de Deus, do reino dos céus. É essa cidadania sendo exercida na terra. E a igreja, por muito tempo, ela ficou o sal dentro do saleiro. Mas nós precisamos ser o sal fora do saleiro, querido. Nós precisamos salgar o mundo. Fala para o seu irmão, você precisa dar sabor ao mundo. Então, quando ele diz aqui, bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça. Por que ele está dizendo? Porque se você levantar a bandeira da justiça, meu irmão, o reino das trevas vai se levantar contra você, vai começar a te perseguir. Se você levantar a sua voz para vir trabalhar em prol da justiça das pessoas, para que a justiça seja estabelecida na terra, na cidade de Campo Grande, no estado de Mato Grosso do Sul, no Brasil, aqueles que têm coração maligno e que não querem o bem do próximo, ele vai se levantar contra você. Mas ele está falando que você é um homem feliz. Se as pessoas estão te perseguindo porque você tem promovido a justiça, por que você é feliz? Por que você pode ser feliz? Porque você realmente está fazendo aquilo que agrada o coração de Deus. E todo homem, toda mulher sabe que o melhor lugar para se viver não é a cidade onde você mora. O melhor lugar para você viver é no centro da vontade de Deus. Diga, o melhor lugar para eu viver é o centro da vontade de Deus. Então, se você mora em Campo Grande e você está no centro da vontade de Deus, eu quero te dizer que aqui é o melhor lugar para você viver. Mas por quê? Porque você está no centro da vontade de Deus. Você pode ir para um deserto, querido, mas se você estiver no centro da vontade de Deus, lá no deserto você vence tudo. Jesus estava no deserto e ele venceu Satanás no deserto. Adão estava no paraíso e pecou, desobedeceu, porque saiu fora do centro da vontade de Deus. Então é quando nós entendemos isso, que estamos no centro da vontade de Deus, é que nós vencemos. Depois ele diz, bem-aventurado sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Você ser feliz em meio à adversidade é fácil, sim ou não? Não é fácil, mas ele está dizendo que é possível. Diga, é possível. Querido, se está escrito, é possível. E ele está falando que você pode ser feliz quando te perseguir. Porque se estão perseguindo você, é porque você está indo na direção certa. Eu gosto muito de uma frase que o pastor Newton Tuller falou. Nós estamos agendando para que em novembro, já temos uma agenda com o pastor Newton Tuller para novembro, mas ele está querendo vir aqui em março, né? Diz que para pescar. Quem já viu o diabo hoje? Levanta a mão. Ninguém viu o diabo hoje? Então, é exatamente isso que o Newton Tuller fala. Quem já viu o diabo? Olha, se você não viu o diabo hoje, toma cuidado, você pode estar indo na mesma direção dele, porque o diabo nunca está na sua direção. Então todo dia você tem que ver o diabo. E é exatamente isso que Jesus está dizendo. Tem gente que está falando assim, Deus que me livre, pastor. Mas com certeza o diabo ele não vem com chifre, com tridente, não é vermelhinho e não tem rabo. Às vezes o diabo ele vai se manifestar na sua vida através de muitas outras coisas, através até dos seus familiares, através de circunstâncias e situações.
E aqui ele está falando que quando você vai numa direção oposta às trevas, você é perseguido. As pessoas vão te perseguir por quê? Porque você está levando o nome de Deus, porque você está levando o nome de Jesus. No dia 31, nosso apóstolo falou: todos precisam saber e eu vou contar. Então nós contarmos realmente para o mundo que eles precisam saber que Jesus pode transformar a vida deles. Então, você ser perseguido por causa, tem gente que é perseguido porque é um péssimo funcionário, e ainda a pessoa fala: estão me perseguindo. Está perseguindo porque você é ruim, muito ruinzinho de serviço. Então o que acontece? Tem gente que às vezes fica falando assim: estão me perseguindo, mas estão perseguindo porque você é muito ruinzinho de serviço. Então estão me perseguindo porque você às vezes é ruim na essência da palavra mesmo, e aí ainda usa a palavra: é porque eu sou crente. É um crentezinho muito ruim. Graças a Deus não tem ninguém desse jeito aqui. Pelo menos alguns acreditam, né? Outros ainda estão assim em dúvida. Mas o fato é que você ser perseguido porque você é uma pessoa de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém que realmente está fazendo a coisa correta, e as pessoas começam a te perseguir. Ele está falando: você é um homem bem-aventurado, você é feliz, você vai encontrar felicidade. Então exulta, se alegre, dê brados de júbilo e alegria, porque você está na direção certa. Fala para o seu irmão: você está na direção certa. E agora Jesus engrossa o caldo no discurso dele. Fala: agora vai engrossar o caldo, porque agora ele está apontando para você, ele está apontando para mim. Ele diz: vós sois o sal da terra. Se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Todo homem de Deus ou toda mulher de Deus que esteve em uma posição de destaque e que cometeu algum tipo de deslize, perdeu o sabor, deixou de salgar. Queridos, é interessante essa questão do sal. Quem aqui já comeu comida salgada? Acho que todo mundo. Às vezes a dona de casa foi lá e colocou sal, veio a outra pessoa e falou assim: está sem sal, e colocou mais sal. E quando chegou lá para comer, ninguém conseguiu comer a comida, porque estava extremamente salgado. Então, quando você põe muito sal, se torna muito salgado. Quando você não põe nada de sal, fica insosso. E aí você fala: mas está faltando sal nessa comida. Aí você pede sal para encontrar o quê? O tempero correto. Então, na verdade, pouco sal é ruim e muito sal também é horrível. Tem muito crente que é muito salgado. Isso é religião. As pessoas são religiosas. Aquele que é muito salgado, aqueles que são xiitas dentro da religião, eles são salgados. É intragável. Nem os próprios cristãos gostam dele, porque ele é intragável, porque ele põe sal demais na comida. O que Jesus está dizendo é que você precisa ser temperado, você precisa ser o tempero do mundo. Fala para o seu irmão: você tem que ser o tempero do mundo. Então, quando Jesus está dizendo que eu e você somos o sal da terra, Ele não falou que eu e você somos o sal do céu, porque nós não moramos no céu, nós moramos na terra. É aqui que nós precisamos temperar. E não adianta ser tempero dentro da igreja, a gente tem que ser tempero lá fora. Você tem que ouvir uma mensagem aqui e colocar em prática ela lá na sua escola, colocar em prática lá no seu local de trabalho, lá onde você realmente, as pessoas estão olhando para você, os olhos do mundo estão sobre você. E toda pessoa que às vezes comete alguma gafe lá no trabalho, o que as pessoas dizem para você? Você não é crente? Não é verdade? Quem já ouviu essa frase: você não é crente?
Então, provavelmente você ouviu por quê? Porque você pisou na bola. Você fez alguma coisa que estava contra os princípios da palavra de Deus. Alguns tiveram coragem, e a maioria não teve coragem de levantar a mão, né? Por quê? Porque às vezes a pessoa aponta, mas você não é crente, está fazendo isso? O que ele está dizendo? Você vai parar de temperar o mundo? Você vai se tornar um sal insípido? Meu irmão, o mundo está de olho em você. Fala para a pessoa que está do seu lado, o mundo está de olho em você. Faz assim, ó, está na mira, meu irmão. Você está na mira de Satanás, do mundo. As pessoas estão olhando para você. Todo dia as pessoas estão olhando para você, queridos. Estão observando o seu comportamento. Então o que Jesus está dizendo é que nós somos o tempero do mundo. Então entenda uma coisa, se você está lá na escola, você tem que ser o tempero do mundo. Você tem que fazer a diferença. Queridos, os cristãos precisam começar a levantar a sua voz. Nós não temos que ficar debatendo com ninguém. Nós não temos que estar indo para enfrentamento com as pessoas. Nós temos que realmente resplandecer, querido. Olha o que Jesus disse, continuando: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas do velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. E aí quando a gente olha para a luz, se a luz é muito forte, ninguém consegue olhar para ela. E ela, em vez de iluminar, se você tiver uma luz muito forte, extremamente forte dentro de um quarto, ela cega. Então, para ser luz, você tem que ser dosado. E uma luz muito fraquinha não ilumina quase nada, né? Como está a bateria da sua luz aí? Será que você está iluminando adequadamente? Será que as pessoas estão olhando para você? As pessoas, elas estão olhando para você porque elas esperam em você um modelo. Você é o modelo. Não é a Gisele Bündchen, não, querido. Você é um modelo de Deus. É a imagem e semelhança de Deus. Você é filho ou filha de Deus, e as pessoas estão olhando para você. Elas estão olhando para você como um modelo, e elas esperam encontrar em você o quê? Referência. Entenda uma coisa, eu e você somos ponto de referência para o mundo. Diga para o seu irmão, você é um ponto de referência para o mundo. As pessoas olham para você, as pessoas veem você, as pessoas esperam algo de você. Tem um discípulo que é bancário, e ele estava contando para nós uma experiência dele, que ele, na agência que ele trabalhava lá, ele falava de Jesus para várias pessoas, só que tinha uma pessoa lá que era espírita, e para ela, ele não falava de Jesus. E um dia, essa pessoa chegou e falou assim: você não vai me convidar para ir na sua igreja? Ele falou que ele podia ter ido dormido sem essa, né? Às vezes nós temos tantos preconceitos dentro da gente. Todos precisam saber, diga, todos precisam saber. Todos que estão à sua volta lá no seu trabalho, eles precisam saber. Aquelas pessoas que fazem parte do seu convívio. Mas sabemos que o nosso testemunho, ele fala muito. Sabe por que essa pessoa foi procurar ele? Porque ela viu o testemunho dele. Claro que ele ficou envergonhado de não ter convidado ela, mas existe o outro lado da moeda. Ela foi procurá-lo por quê? Porque viu nele o que? Luz. Porque viu nele sal. Viu uma pessoa temperada. Viu uma pessoa que realmente podia confiar. Você é confiável? Sim ou não? Você tem que perguntar isso para quem está à sua volta. É fácil você falar de você mesmo.
Você tem que perguntar para sua esposa, para o seu esposo, para o seu patrão: eu sou confiável? Cuidado com a resposta. Não se ofenda às vezes com a resposta. Mas o fato é que nós precisamos ser isso. Então é fácil você ser crente aqui, é fácil ser crente dentro da igreja, mas entenda uma coisa: Deus não nos chamou, a igreja não é 4 paredes, querido. A igreja é o corpo de Cristo, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali Ele está. A igreja é o ajuntamento de 2 ou 3 cristãos, 2 ou 3 filhos de Deus. Isso é a igreja. Porque a própria palavra eclésia, igreja, o sentido é assembleia, é o ajuntamento de pessoas com o mesmo propósito. Então isso é a eclésia, a igreja. Quando Jesus falou que as portas do inferno não poderiam prevalecer contra a eclésia, contra aqueles que se unem com o propósito de servir a Deus. Então, entenda uma coisa: o mundo está clamando pela manifestação da eclésia, para a manifestação de filhos de Deus que assumam as suas posições nos lugares altos. Se você é um diretor de uma escola, se você é uma professora, um professor, se você é um funcionário público, você precisa resplandecer, você precisa fazer a diferença lá. As pessoas precisam olhar e ver Deus da sua vida é lá. Se você é um empresário, um comerciante, nós precisamos fazer a diferença, querido. Chegou a hora da igreja acordar. Pais, mães, eu quero trazer um alerta aqui para você: acorda. Pai, mãe, você cuida tudo aquilo que o seu filho está sendo ensinado na escola? A gente sabe que hoje as mulheres, elas, para ganhar o seu espaço, elas foram para o mercado de trabalho, e com isso, os pais, eles entregaram a educação para a escola. Quem educa o seu filho não é a escola, é você. Você que tem que educar o seu filho. Então você, pai, mãe, vai ver todo dia o que estão ensinando para os seus filhos, vai olhar o caderno dele, vai ver. Tem mães que às vezes ficam olhando, se o seu filho sempre teve um comportamento, ele sempre foi uma criança extrovertida e de repente ela se tornou introvertida. Nenhuma criança muda de comportamento da noite para o dia. Vai um alerta para você: se ela mudou de comportamento, nesse mato tem coelho. Pode cuidar. Existe alguma coisa que mexeu com ele. Ele pode ter sido abusado emocionalmente, fisicamente, sexualmente. Ele pode ter tido algum tipo de bullying. Ele sofreu alguma coisa. E ao contrário, se o seu filho era quietinho, comportadinho, começou a se tornar rebelde, é a mesma coisa. Nenhuma criança muda de comportamento simplesmente por mudar. Alguma coisa aconteceu, e os pais às vezes não prestam atenção, não percebem isso, porque estão preocupados simplesmente em dar um iPhone para o filho, em dar só coisas. Seu filho precisa de cuidado, seu filho precisa de amor. Então, pai, mãe, presta atenção. Fala para o seu irmão: você está entendendo? Existe muita sujeira entrando nas escolas. As mentes, muitas mentes. Tem muita gente com uma mente totalmente pervertida. Na área da educação, lá os grandes educadores criando os livros e colocando sorrateiramente muitos conceitos totalmente contrários à palavra de Deus. Então tome cuidado, você que tem que educar. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Então ensinar a criança no caminho é ensinar a criança junto com ela. Ontem minha esposa me mostrou uma propaganda que a BIC fez, que chamaram uma reunião de pais e mestres. Depois você procura lá que você vai achar. E aí quando os pais chegaram lá para a reunião, eles tinham que fazer a prova da 4ª série que todos os filhos estavam fazendo na sala ao lado. E aí deram a mesma prova para eles fazerem.
Aí vai assistir o vídeo que você vai ver. Aí você vê o quanto a criança precisa interagir com os pais, quanto aquilo foi salutar naquele momento. E puseram só algumas imagens ali, mas é importante. Eu gostava muito daquela propaganda da Gelol, né? Não basta ser pai, tem que participar. Então, não basta ser filho de Deus, que tem que participar. Nós precisamos participar da mudança desse país. Acorda. As pessoas estão indo para as ruas protestar, mas eu quero te dizer que a igreja precisa acordar. Você, como filho de Deus, precisa acordar, assumindo a sua posição, realmente fazendo a diferença lá onde Deus te estabeleceu. Deus te colocou naquele lugar com um propósito: seja luz, seja sal. Amém? Se coloca em pé, vamos orar. Feche os seus olhos. Fale com o Senhor nesta manhã. Eu quero te dizer que a melhor maneira de você receber alguma coisa é você dar primeiro, é você plantar, é você semear. Então semeie paz, semeie amor, seja realmente a mudança que você deseja. Seja a mudança que você deseja. Pai, no nome de Jesus, eu quero colocar diante de Ti a igreja aqui reunida nesta manhã. Jesus, o Senhor nos ensinou através desse sermão que nós podemos viver feliz em meio à adversidade. Não importa a adversidade, nós podemos vivermos muito, muito feliz. Podemos realmente viver o céu na terra. O Senhor nos ensinou que nós podemos realmente temperar esse mundo e fazer a diferença. E eu oro nesta manhã para que sejam despertados homens e mulheres neste lugar, para assumirem a sua postura nos lugares onde eles foram estabelecidos, seja no comércio, seja no ramo empresarial, seja, Senhor, no agronegócio, seja, ó Deus, nas repartições públicas, seja em que área for, seja a área do governo, da educação, da saúde, em que área for onde ele foi estabelecido, que ali ela possa fazer a diferença, que ele possa ser realmente um instrumento de bênção ali, porque com certeza ele vai colher tudo aquilo que ele plantar. Pai, eu os abençoo com toda sorte de bênção, no nome de Jesus, amém. Se assente, abra sua Bíblia, os pastores podem vir aqui para frente, os obreiros podem vir, nós vamos ter a ceia. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. O apóstolo Paulo, ele traz esse ensinamento à igreja. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes este pão e bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém. Quando nós olhamos, estamos aqui diante da mesa do Senhor, o cálice contendo suco de uva e o pão simbolizando o corpo de Cristo, e o suco de uva simbolizando o sangue de Jesus, o sangue que foi derramado por mim e por você. O que é isto? Isto é um memorial.
Então, nós estamos diante de um memorial para relembrarmos a nossa vitória. Diga, para relembrarmos a nossa vitória. Então, se nós estamos diante de um memorial para relembrarmos a nossa vitória, então esse é um momento de alegria. Isso não é um momento de tristeza, de contrição. Por muito tempo a igreja fazia esse momento, e a gente entende que é um momento de solene no sentido de reverência a Deus, mas é um momento de extrema alegria, porque eu tenho direito hoje de ser um filho de Deus. Eu fui adotado como filho de Deus, eu tenho direito a isso por causa do sacrifício de Jesus na cruz, porque Ele morreu por mim. Então eu tenho direito e acesso ao trono de Deus, eu tenho direito e acesso para falar com Deus e ser ouvido por Deus, ter comunhão com Deus. Por quê? Por causa desse sacrifício. Então é um momento de alegria. Mas muita gente sempre fez isso de um momento de tristeza. Por quê? Porque ele participava da ceia, pecava 29 dias e depois vinha aqui para a ceia para pedir perdão. Então era um momento de tristeza que ele só ficava chorando, falando assim: ah, Deus me perdoa, fiquei 29 dias pecando. E aí vinha pedir perdão. Eu quero te dizer que um homem e uma mulher de Deus que tem aliança com Deus, que sabe, a tentação faz parte da vida de qualquer ser humano, mas ser tentado não é pecado, porque a tentação você resiste. Então, todos nós somos tentados, cada um dentro da sua área de fragilidade, mas o importante é você saber que você tem o Espírito Santo ao seu lado para te ajudar a sempre resistir à tentação e vencer. Então aqui é o momento de você celebrar, porque através desse sangue você pode vencer tudo. Através do sacrifício de Jesus na cruz, você já se tornou mais do que vencedor. Diga, eu sou mais do que vencedor. Então você não é um fraquinho, um coitadinho, não. Você pode todas as coisas em Jesus Cristo. Então às vezes o mundo ele quer dizer que você é um coitadinho, o mundo quer dizer que você não pode nada, mas Jesus diz que você pode todas as coisas, porque Ele é aquele que te fortalece, Ele é aquele que te dá força para vencer. Então você pode vencer todas as coisas. Então acredite. Fala para o seu irmão, acredite. Eu, se fosse você, estava pulando na sua cadeira, porque você pode. Mesmo que o mundo diga que você não pode, não existe limites. Não existe limite para um homem e uma mulher que está disposto a servir a Deus, que realmente tem o coração no trono, que entende qual é o seu chamado e a sua missão. Deus é aquele que vai te capacitar. Deus é aquele que, quando você pisar o pé, o mar vai se abrir, o Jordão vai se abrir, as coisas vão se abrir na tua direção, porque Deus está com você. O Senhor está com você, o Senhor é a tua força, o Senhor é a tua direita, o Senhor é a tua esquerda. 1000 caem do teu lado, 10.000 à tua direita, você não é atingido. Você pode ser abalado, mas você jamais vai desistir. Haverá resistência? Claro que haverá. Haverá luta? Claro que haverá, mas você vai vencê-las, sempre com Jesus. Então entenda que esse é o momento para você celebrar. É o momento quando você pegar esse pão e esse cálice e falar: obrigado, Senhor, obrigado, porque eu sei que em Jesus eu posso ter toda a vitória que eu preciso. Então pare de choramingar e comece a celebrar. Paulo e Silas estavam na prisão, todo açoitado, machucado, ferido, com os pés no tronco. Eles não estavam lá se lamentando porque eles foram chicoteados, porque estavam pregando o Evangelho. Não, eles começaram a cantar e orar perto da meia-noite, e os céus se moveu, e eles foram soltos. Não só Paulo e Silas, mas todos que estavam à volta dele. Então há poder na sua palavra. Há poder quando você realmente começa a se sintonizar com o trono de Deus. As pessoas à sua volta serão livres, as pessoas à sua volta serão libertas. Por quê? Porque você se posiciona, começa a louvar a Deus. Pare de choramingar e comece a agradecer a Deus.
Se coloque em pé, nós vamos agradecer a Deus. Eu gostaria que você levantasse suas duas mãos em sinal de gratidão e comece a agradecer a Deus, comece a louvar e agradecer a Ele por esse momento. Pai, louvado e engrandecido seja o Teu nome sobre toda a terra. Louvado seja o Teu nome por tão grande salvação, por cada momento que o Senhor passou ali, Senhor, de dor naquela cruz. Eu sei que tudo aquilo valeu a pena, porque centenas e milhares de pessoas hoje, Senhor, conhecem a Ti como Senhor e Salvador, e nós estamos aqui para Te agradecer. Obrigado, Pai, por tão grande salvação. Obrigado, Espírito Santo, por nos ajudar a caminhar nessa terra. Obrigado, porque hoje nós temos acesso ao Pai através do Teu sacrifício, Jesus. Obrigado, e queremos consagrar esses elementos. Quando cada pessoa pegar esse pão e esse cálice, eles sintam a Tua presença, eles sintam a alegria, no nome de Jesus, amém. Tome seu lugar. Os obreiros estarão liberando, os obreiros e as obreiras estarão liberando, tanto nos cantos como no meio, e aí você espera ser liberado para você poder vir pegar. Pode liberar. Tu és santo, ó Deus, engrandeço e exalto ao Teu nome. Olho ao redor e vejo tudo que criaste aqui. Quão maravilhoso, Senhor, o Teu amor
Obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome, ó Deus. Aleluia! Santo, santo é o teu nome sobre toda a terra. Só tu és santo, só tu és digno de ser louvado, só tu és digno de ser adorado, ó Pai. Meu coração exulta de prazer na tua presença. Tu és o Senhor de toda a terra. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por tão grande salvação. Aleluia. Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Podeis participar. Da mesma forma, ele tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Podeis participar. Pai, obrigado, Senhor, por esta manhã linda, abençoada na tua presença. Quero colocar cada um dos teus filhos e filhas diante de ti. Guarde, livre e protege-os de todo mal. Leve-os em paz para os seus lares, debaixo da tua onipotente mão. Nós os abençoamos, para que eles tenham uma semana abençoada, semana de sucesso, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Nós estamos com um programa de rádio na rádio AM 680, todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 8 às 8h30. Várias pessoas já estão sintonizando. Você pode acessar pela internet, e você vai poder ouvir todos os dias uma mensagem de fé, de amor, de esperança. E quarta-feira nós temos a nossa reunião aqui. Deus abençoe, um ótimo domingo.